Bom, gente, então boa tarde para todo mundo, né? Estamos hoje aqui no dia 2 de julho de 2020, um frio do caramba, mas acaba sendo propício, né, para o assunto que nós vamos trabalhar no dia de hoje, né? Turma aí do terceiro ano ensino médio e curso pré-vestibular do Colégio Objetivo Marília, certo? Então, na aula de hoje, pessoal, nós vamos dar sequência, né, aos conteúdos da frente 2, quando na semana passada nós trabalhamos a região centro-oeste, na aula retrasada trabalhamos o conceito, né, de teorias da região e regionalização. Então, dando sequência aí a essa lógica de desenvolvimento, vamos iniciar hoje a região sul do Brasil, né? Então, para fazer referência aqui, né, para fazer alusão, para nos ambientarmos, né, vamos tomar um pouquinho aí de chimarrão para aquecer essa tarde gelada que faz aqui hoje. Inclusive, estou aqui no sul, né? Estou em Umuarama na tarde de hoje. Bom, então, pessoal, quando nós falamos na região sul do Brasil, né, que é o tema principal aí da nossa aula de hoje, tá? Nós temos que nos relembrar primeiro que nós estamos falando da menor de todas as regiões administrativas do Brasil. Então, nós temos das 5 grandes regiões administrativas ou dos 5 grandes complexos administrativos estabelecidos pelo IBGE, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? O Sul, ela é a menor dessas 3 regiões, tá? A região Sul, como vocês podem ver aqui, ela é composta por apenas 3 estados, certo? Quais são eles? Então, nós temos o estado do Paraná, o estado de Santa Catarina e o estado do Rio Grande do Sul, certo? Tem uma área de aproximadamente 577 mil quilômetros quadrados, tá? O que representa apenas 6,7% da área total do Brasil, tá? Possui uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes, certo? População esta, como nós vamos ver mais adiante, mal distribuída pela região, tá? Possui um PIB per capita anual de aproximadamente R$ 24.382. É óbvio que ao longo aí, principalmente desse ano de 2020, esse número vai ser menor por conta aí dos efeitos do coronavírus, tá? Esses dados estatísticos eu fiz aí uma mescla, tirando dados da nossa apostila e alguns dados do IBGE, certo? Possui uma densidade demográfica média de 50 habitantes por quilômetro quadrado, tá? A título de comparação, o Brasil como um todo tem 30 habitantes por quilômetro quadrado, o Sul uma densidade de 50 habitantes por quilômetro quadrado. E um aspecto muito interessante, pessoal, a ser destacado é o IDH, tá? O IDH da região sul do Brasil, muito próximo de 0,8, né? O que entra como um enquadramento de área desenvolvida, tá? Vale lembrar que o IDH na região sul do Brasil, tá? De todos os complexos regionais do país, é o que apresenta o melhor indicador. Aí alguém pode me dizer assim, poxa, quer dizer então que todas as pessoas na região sul apresentam o IDH de área desenvolvida? Vivem com indicadores de área desenvolvida? Não. Como vocês bem sabem, o IDH, ele é composto por 3 grandezas, né? Escolaridade, renda per capita e longevidade, tá? E como toda e qualquer média, ele vai apresentar, como o próprio nome diz, o retrato médio, ficando, entre aspas, maquiado, né? Ou, entre aspas, escondido, todas as variações acima dessa média e as variações abaixo desta média. Mas, de qualquer forma, é um indicador bastante significativo, tá? Territorialmente, nós podemos dizer que, salvo esta faixa norte do Paraná, onde estou passando o cursor agora, certo? Salvo esta faixa norte, que está ao norte do Trópico de Capricórnio, todas as demais áreas,
centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, todas essas áreas, elas estão na chamada zona subtropical, certo? E esta área chamada de zona subtropical ou clima subtropical vai ter suas próprias peculiaridades quanto à vegetação, como também quanto ao clima, que é o que nós vamos mostrar também ao longo da nossa aula de hoje, certo? A despeito do processo de ocupação, né, da mesma forma que nós fizemos aí com o Centro-Oeste, é importante entendermos como que se deu a ocupação de uma região para que venhamos a entender o presente, né? Eu digo que conhecer o passado é fundamental para entendermos o presente e, quiçá, fazer ali alguma projeção para o futuro, né? Por isso que, olha só, até o limiar dos séculos 18 para o século 19, a região sul era uma região muito pouco povoada, muito pouco ocupada pela coroa portuguesa, seja em termos de ocupação humana, seja em termos de interesse da coroa portuguesa por essa região, né? O comércio de gado do sul para São Paulo, né? Onde nós encontramos ali o caminho de Viamão, que depois, no segundo semestre, nós vamos fazer uma aula específica aí de geografia do Paraná para vocês se prepararem aí para os vestibulares, né? Enfim, o caminho de Viamão era uma rota, certo? Para que os tropeiros paulistas e gaúchos fizessem, no caso, os paulistas, né, fossem até o Rio Grande do Sul, buscassem o gado e trouxessem até São Paulo, mais precisamente até Sorocaba, onde eles eram comercializados, esses animais, certo? Tanto para a produção de charque, como também como força, como tração, tá? Para ser enviado às minas no estado de Minas Gerais, certo? Então, o comércio de gado, nessa, entre aspas, rota sul São Paulo e a ponte para Minas Gerais, era a grande força motriz da economia neste período da região sul, tá? Sendo inclusive responsável pelo surgimento dos primeiros núcleos urbanos da região, tá? Mas a ocupação europeia mais intensa, né, que nós podemos dizer que de todas as regiões do Brasil, o sul é a região que mais tem a sua identidade com a Europa, né? E isso nós percebemos pelos sobrenomes, quando nós percebemos pelo traço das pessoas, tá? Deu-se, na verdade, a partir do século XIX. E por que isso? Porque até o século XIX, como eu comentei com vocês, a região sul, ela era um grande vazio demográfico, né? A ocupação mais intensa era dada pelos índios, pelos povos nativos, tá? Só que isso, na ótica da coroa portuguesa, não servia para garantir o quê? Na ótica da coroa e depois na ótica da monarquia. Não servia para garantir, né, o domínio político diante daquela região, né? O domínio político naquela região. Então, por esta razão, é que o Brasil, a partir do século XIX, começou a estimular a entrada de imigrantes europeus, tá? Percebam vocês que eu já não estou mais usando o termo colonizador, que depois que o Brasil se tornou um país independente, mesmo na condição de monarquia, tá? Todo estrangeiro que veio para o Brasil a partir de 1822 já não era mais chamado de colonizador, mas sim de imigrante, ok? Todo estrangeiro. E como a imigração começou a ser mais intensa a partir de 1850, 1860, tá? Então, este estrangeiro, certo? Este colonizador começou a ser o quê? Atraído, começou a ser criado um cenário para que ele viesse para a região sul. Também por questões econômicas, né? De forma a desenvolver a economia regional, como principalmente a condução
da agropecuária, tá? Neste caso aqui, pessoal, os imigrantes europeus, quando chegavam ao sul do Brasil, eles recebiam glebas de terra, tá? O que são glebas? Eram pequenas áreas para o desenvolvimento de uma agricultura campesina, uma agricultura rudimentar, uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência que somente o excedente era comercializado, né? Região Sul, que hoje é um dos grandes celeiros agrícolas do país, no início não era, tá? Esta agricultura capitalista não era essa agricultura voltada para o mercado externo, mas sim, isso vale a pena destacar, que o modelo introduzido foi a agricultura familiar, pequena propriedade rural, certo? Trabalho familiar, produção de alto consumo, e somente o excedente desta produção é que era comercializado, tá? E a partir desse processo, colônias foram surgindo, tá? Vale lembrar, pessoal, que nesse processo imigratório, nós não tivemos grandes misturas de colônias ou de colonos, tá? Mas, na verdade, tivemos o quê? Territorialização muito clara entre áreas para alemães, áreas para italianos, áreas para poloneses, russos e assim por diante, certo? E com o passar do tempo, certo? Muitas dessas colônias foram se desenvolvendo, povoados foram surgindo e hoje importantes cidades da região sul do Brasil, quando nós pegamos, por um exemplo, né, Novo Hamburgo, Brusque, Joinville, né, são exemplos de cidades que surgiram, né, Caxias do Sul, por exemplo, a partir destas colônias de imigrantes europeus. Como eu falei para vocês, destacam, num primeiro momento, em maior quantidade, alemães e italianos, certo? Posteriormente, poloneses, russos e ucranianos. Espanhóis e portugueses em pequeníssima quantidade. No caso dos japoneses e dos árabes, eles só chegaram à região sul do Brasil a partir do século XX, certo? E na sua maioria, certo? De imigração vinda do estado de São Paulo, certo? Chegaram ao Brasil principalmente pelo estado de São Paulo e na frente pioneira de ocupação do norte do Paraná é que árabes e japoneses foram, né, para a região sul do Brasil. Tudo bem? Aí alguém pode me perguntar assim, Coxa, então quer dizer que a participação dos japoneses e dos árabes é de menor importância? Muito pelo contrário, né? Nós temos festas, nós temos colônias muito grandes dessas duas identidades nacionais, por um exemplo, em cidades como Londrina e Maringá. Ao ponto de Maringá, nós temos, inclusive, uma mesquita sunita, tá? Para que os árabes muçulmanos pratiquem ali as suas práticas religiosas, né? No caso de Londrina, como de Maringá também, temos templos budistas, né? Por conta da identidade cultural religiosa da população, de uma parte, né, desses imigrantes japoneses, tá? A mesma coisa acontecendo em relação a poloneses, russos e ucranianos. Esses três, pessoal, ficaram concentrados principalmente no estado do Paraná. Já alemães e italianos nos três estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tudo bem? Então, fazendo uma análise aqui, vejam vocês como que se deu a ocupação do território. Então, vieram primeiro, nós tínhamos aqui o caminho de Viamão, né, que interligava esta região aqui, ó, do Rio Grande do Sul até Sorocaba, em São Paulo, onde era a rota para os tropeiros, certo? Como eu comentei com vocês mais adiante, aqui no estado do Paraná, né, e ao longo de Santa Catarina e do estado do Rio Grande do Sul, foram formadas vários povoados que depois viraram cidades, tá? Mas, a despeito da imigração europeia, tá? No primeiro momento, ela veio aqui, Santa Catarina, leste de Santa Catarina, e nesta faixa norte do Rio Grande do Sul, certo? Só que,
conforme as famílias iam crescendo, o que aconteceu? A terra já não era mais o suficiente para abrigar, para atender toda a demanda da família, certo? Então, os filhos, conforme iam crescendo e constituindo suas famílias, foram ocupando novas áreas, certo? No movimento migratório para o norte, certo? Ocupando oeste de Santa Catarina e sul do Paraná, certo? Que posteriormente vieram aqui para o oeste e nesta faixa norte do Paraná, certo? E aí, anos depois, isso aí ao longo do século XIX, século XX, aí no finalzinho do século XX, vamos relembrar a nossa aula da semana passada, quando falamos da ocupação do Centro-Oeste. Lembro que eu usei o termo sulistas, certo? Migraram para onde? Para o Centro-Oeste, também numa nova frente de expansão agrícola, que nós já falamos, né? Então, percebam vocês, gente, o quanto que a sociedade brasileira, ela é composta, ao mesmo tempo, por migrantes, ou seja, grandes deslocamentos intraterritorial, emigrantes, ou seja, uma grande quantidade de brasileiros saindo do país para o exterior, certo? E somos também uma sociedade de imigrantes, né? Ou seja, muitos estrangeiros vieram para o Brasil em busca aí de uma nova perspectiva de vida, perspectiva de trabalho, enfim, né? Para construir uma nova vida, tá? E isso é um aspecto positivo que dá aí ao nosso país essa identidade plural, né? Esse caráter heterogêneo, pluralista que marca a nossa sociedade, com algumas rusgas, algumas peculiaridades, com toda certeza, né? Se muitas vezes dentro da nossa casa atritos interpessoais ocorrem, né? Imaginem quando falamos de pessoas com identidades culturais tão diferentes, tá? Mas, se compararmos com o que acontece em outras partes do mundo, com toda certeza podemos afirmar que a nossa convivência, pelo menos no que diz respeito a critérios étnicos, culturais, religiosos, ela é relativamente harmônica. Os problemas dão-se por outras ordens, né? E não por estas. Uma outra coisa que eu quero destacar a vocês, pessoal, que vale a pena vocês memorizarem aí na cabecinha de vocês na hora de estudar, é que as colônias, tá? Só voltar aqui, ó. As colônias que foram formadas por esses imigrantes, tá? Eles mantinham o diálogo, na sua maioria, na língua materna. Ou seja, mesmo estando no Brasil, entre eles, pelo menos entre os imigrantes da primeira geração, tá? A comunicação ela era predominantemente na língua materna, tá? Somente com as gerações de descendentes já nascidos em território brasileiro é que a língua portuguesa passou a circular, tá? Mas ainda sem perder a identidade da língua materna, inclusive, dialetos, certo? Como acontece, por exemplo, nas áreas de ocupação italiana, tá? Que são principalmente onde, né? Região da Serra Gaúcha, certo? E oeste de Santa Catarina e toda essa porção oeste e sul do Paraná. No caso dos alemães, leste de Santa Catarina, certo? Nós temos aqui, ó, na região da Serra Gaúcha e também no oeste e sul do Paraná, tá? E aqui no norte, pegando já numa fase mais contemporânea, né, a ocupação do norte do Paraná no século XX, pegando japoneses, árabes, italianos, espanhóis, portugueses, enfim, uma quantidade já maior de imigrantes, uma diversidade maior de imigrantes. No caso de russos, poloneses, ucranianos, como eu falei para vocês, muito forte aqui, ó, na região leste
do estado do Paraná também, tá? Vale a pena aí esse registro. Bom, entrando aqui na região, no que diz respeito ao quadro físico, então nós temos aqui, ó, nesta faixa norte, certo? Nós temos aqui a predominância do clima tropical de altitude, que é o mesmo que nós temos aí em Assis, Marília, tá? Quais são as características do clima tropical de altitude? Então, vamos lembrar a climatologia lá que o Ronaldo deu. Então, nós temos verões quentes e chuvosos, invernos com uma leve queda de temperatura e alguns períodos de estiagem, certo? Entretanto, nas demais áreas do sul, nós vamos ter o predomínio do clima subtropical. Quais são suas características? As 4 estações já bem definidas, predomínios de médias térmicas mais baixas, certo? E praticamente inexistência de períodos de estiagem, salvo algumas anomalias, como aconteceu esse ano em toda a região sul do Brasil, em que tivemos períodos de estiagem bastante severa. Mas isso não é uma prática, é uma anomalia. Agora, percebam vocês que aqui nesta área verde, né, nós vamos ter aqui, olha só, subtropical com verões suaves. E por que será, Coxa, que nós vamos ter algumas áreas com verões quentes, né, no subtropical, e outras por verões mais suaves ou menos quentes? Qual é a razão? O grande fator responsável por isso, quem que é? O clima, exatamente o clima, o relevo, exatamente o relevo. Por quê? O que nós temos que lembrar? Que o clima de uma região, ele é influenciado por várias razões, dentre elas, altitude, latitude, altitude, né, maritimidade, continentalidade, correntes oceânicas e massas de ar. Neste caso aqui, o fator responsável pelas temperaturas menores é a altitude. Percebam vocês que nós vamos, que essas áreas, ó, vamos voltar aqui. Foquem aqui, ó, gente. Estão vendo? Esses tons aqui, esse tom de verde, olha só aqui. Vai ser exatamente as áreas em que nós vamos encontrar o quê? As regiões serranas do sul, certo? Regiões serranas essas que, inclusive, nesta onda de frio desta semana, registraram temperaturas abaixo de zero. Em algumas cidades, sensações térmicas de -4, -5, né? É aqui que nós vamos encontrar também a cidade de Urupema, em Santa Catarina, né, entre a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense, tá? Que também é chamada de Europema, que é a cidade mais fria do Brasil. Hoje, no dia de hoje, a máxima em Urupema, 11 graus. A máxima no meio da tarde, para vocês terem uma ideia, tá? E aí, eu quero chamar a atenção para um diferencial aqui, crianças. Olha só, estão vendo aqui, ó, amarelo, legenda, planaltos mais densos. E um verde marinho, planaltos menos densos. Podem entender o seguinte, olha só. Planaltos mais densos, áreas entre 500 e 1.000 metros de altitude. Planaltos menos densos, áreas entre 300 e 500 metros de altitude. Né? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Olha aqui, áreas de maior altitude, temperaturas menores, certo? E aqui no extremo sul do Rio Grande do Sul, né, vamos encontrar áreas de planície, como também aqui no litoral, né? Planície costeira, planície interiorana, e nessa planície interiorana no Rio Grande do Sul, vamos encontrar uma vegetação típica, né? A região dos Pampas, ou também chamado de Campanha Gaúcha. Tudo bem? E aí, já entrando na vegetação, vejam vocês aqui uma distribuição da cobertura original do sul do Brasil.
Então, nós vamos ter aqui, né, áreas de mata atlântica, pegando essa faixa norte do Paraná e toda a região costeira, certo? Nessas áreas de maior altitude, vamos ter a alternância de florestas de araucária e florestas subtropicais. Uma pequena mancha aqui, ó, nesta faixa do estado do Paraná, de cerrado. E por quê? Qual é o fator? Se o clima é o subtropical, neste caso, o solo sendo o responsável. Região de solo mais raso, solo mais ácido, solo menos fértil, não favorável, não propenso ao desenvolvimento de vegetação mais complexa, como a subtropical e a floresta de araucárias, certo? E aqui a predominância das áreas de campos, como já comentamos com vocês agora há pouco aqui. Inclusive, por conta da topografia e por causa do solo, né? Você pode me perguntar assim, poxa, mas por que de repente termina a Mata Atlântica e começa as áreas de campos? Ou é por conta da altitude, áreas muito altas, como aqui, nesta região, né? A temperatura muito baixa e as condições naturais do solo não favorecem ao desenvolvimento de estruturas arbóreas de grande porte, e neste caso aqui o principal fator responsável, o solo, né? Um solo arenoso, de baixa fertilidade, óbvio, não favorável ao desenvolvimento de estruturas arbóreas mais densas, tá? Vejam vocês, gente, o quanto, né, que quando falamos da organização do espaço natural de uma região ou do quadro natural de uma região, solo, clima, relevo, vegetação, eles se interligam, né? Em relação à hidrografia, então, basicamente, nós temos 3 bacias hidrográficas, né? 3 vertentes hidrográficas na região sul do Brasil. Então, nós vamos pegar aqui esta, acompanhando a região costeira, certo? É a chamada Bacia do Sudeste, que tem por característica o fato dos rios verterem para o Oceano Atlântico. Tudo bem? Depois, as outras 2 bacias hidrográficas, a Bacia do Paraná e a Bacia, né, do Uruguai, todos os rios de drenagem endorreica. O que é endorreica? Endo, para dentro, para o interior, certo? Então, são rios que vertem aqui no caso, né, a Bacia do Paraná, como o próprio nome diz, para o Rio Paraná, a Bacia do Uruguai, rios que vão vertendo para o Rio Uruguai, que na Argentina vai juntar com o Rio Paraguai, com o Rio Paraná, que recebe as águas do Rio Paraguai, juntam, formando o Rio do Prata, né? Bacia hidrográfica Platina, a segunda maior bacia hidrográfica da América do Sul, perdendo apenas em volume e área para a bacia amazônica, tá? E no caso, né, vem a pergunta, poxa, o que vai determinar a direção de um rio, né? Se ele vai ser de drenagem endorreica ou exorreica? Quem vai determinar isso? A topografia, né? Ou seja, é o relevo, força da gravidade, né, que vai determinar a direção das águas de um curso de um rio, certo? Sobre a população, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a densidade demográfica média é de 50 habitantes por quilômetro quadrado? Pois bem, esta é a média. Só que o que nós vamos perceber aqui? Que a população ela está mal distribuída pelo território. E onde que nós vamos ter as maiores aglomerações, né? Então, aqui, no caso do estado do Paraná, eixo Londrina-Maringá, eixo Curitiba-Ponta Grossa, eixo Cascavel-Foz do Iguaçu, certo? No caso de Santa Catarina, onde que nós vamos ter os maiores aglomerados? Em toda a costa leste do estado, passando por cidades como Florianópolis, Joinville, Blumenau, certo? Itajaí, Lages, e aqui no extremo oeste, onde vamos pegar, por um exemplo, a cidade de Chapecó, certo? No Rio Grande do Sul, o eixo
Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas. Quem quiser fazer uma anotação complementar, marque aí no caderninho de vocês, ó. As maiores aglomerações populacionais vão ocorrer nas áreas em que a atividade econômica urbana é mais intensa, vírgula, com destaque a indústria, tá? Então, por um exemplo, né, só para fazermos uma análise aqui, polos industriais, Ponta Grossa, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, polo industrial aqui entre Joinville e Itajaí, polo industrial Porto Alegre, Caxias do Sul, Cascavel, Santa Maria, Pelotas. Então, percebam vocês, pessoal, tá, que o Brasil ele tem uma característica muito marcante no que diz respeito à nossa distribuição territorial. A distribuição da população pelo território vai estar atrelada, vai estar alinhada basicamente a quais fatores? Contexto histórico, por isso que a faixa leste, ela é a região que primeiramente foi ocupada e também ainda que apresenta o maior aglomerado da população, tá? Como também aspecto econômico, tá? O fator natural do Brasil, ele, salvo na região da Amazônia, ele não é um fator de grande impedimento, tá? Mas sim a questão econômica. As pessoas vão estar onde o dinheiro vai estar. As pessoas estão onde as oportunidades estão, né? Então não podemos desassociar esse aspecto aqui, tá? Dando continuidade aqui. Então as principais cidades, né, do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Bagé. Santa Catarina, Florianópolis, Itajaí, Lages, Blumenau, Chapecó, Joinville. E no Paraná, as principais cidades, né? Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. Bom, em relação à economia, gente, vejam a discrepância na participação do PIB no Brasil quando nós olhamos os grandes complexos regionais do IBGE. O Sudeste responde por cerca de, olha só, pessoal, 54% do PIB do Brasil. O Sul, que é a segunda região, vem com 16%, né? O Nordeste com 13%, o Centro-Oeste com 9%, o Norte com 5%, né? Tudo isso são números arredondados, né? Mas dá para perceber o quão discrepante é a participação das regiões na composição do PIB, né? Então nós temos o Sudeste disparado, no segundo pelotão Sul e Nordeste, depois Centro-Oeste e Norte, respectivamente, como as duas regiões, né, que menos participam aí na composição do PIB do Brasil, né? Fazendo uma análise aqui por setor, vejam vocês, né, em todos os 3 estados, e aí é uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, a indústria, ela tem uma participação bem expressiva. Olha aqui, ó, na cor laranja, no Paraná, Santa Catarina, praticamente metade do PIB de Santa Catarina é oriundo da atividade industrial, que eu quero comentar com vocês daqui a pouquinho sobre esses aspectos, tá? Quase metade do PIB do Paraná e do Rio Grande do Sul também é advindo da atividade industrial, né? E depois, no segundo grau de participação, comércio e serviços em todas as regiões,
E a agropecuária, apesar de ser uma atividade importantíssima, tá? Vindo aqui, ó, vejam vocês, como uma terceira força, né, em termos de participação do PIB. E por quê? Porque a agropecuária, essencialmente, ela produz matérias-primas. Setor primário e commodity primária tem pouco valor agregado. Vai ser exatamente essa matéria-prima do agronegócio ou da agropecuária, né, que vai ser industrializada aqui. Entendeu? Muito desse setor de comércio e serviços é para alimentar essa agropecuária, mas ela em si é a terceira força. A primeira, né, representa aqui em todos a indústria, comércio e serviços e depois a agropecuária, certo? Bom, fazendo aqui um perfil setorial. Na agropecuária se destacam as culturas da soja, milho, trigo, certo? Arroz, mate, frutas subtropicais, tá? Quais frutas subtropicais são essas? Quais seriam? Então, nós temos a uva, nós temos maçã, pera, pêssego, ameixa, certo? Nós temos também, já na área da criação de animais, aves, suínos, ovinos e bovinos. Crianças, detalhe, tá? Esses produtos que eu estou citando aqui não são destaque apenas do Sul, mas são destaques do contexto nacional, tá? A região sul do Brasil é uma região de solos muito férteis, ou predominantemente férteis, né? E isso vai favorecer, então, a esse desenvolvimento. Por exemplo, soja e milho, tá? O milho, por exemplo, e a soja, o Paraná é um destaque nacional. O trigo, o Paraná é o maior produtor nacional de trigo. Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de arroz, né? Frutas subtropicais, Serra Gaúcha e Catarinense. No que diz respeito às criações, com destaque a aves no Paraná e Santa Catarina, suínos a mesma coisa, bovinos e ovinos no Rio Grande do Sul, tá? Então vejam vocês o quanto que a agropecuária é importante no contexto econômico. Destaque aqui, pessoal, a forte influência do cooperativismo, tá? Boa parte dos produtores integrados de alguma forma a cooperativas para a entrega da sua produção, certo? E muitas dessas cooperativas já industrializam esses produtos, ou seja, ao invés de comercializar commodity, comercializam gêneros industrializados com valor agregado, né? Um outro destaque aqui na agricultura da região, da agropecuária, da região sul do Brasil, um alto índice de mecanização, tá? E o predomínio da pequena e média propriedade rural, herança do modelo de ocupação inicial. Diferente do que aconteceu, por exemplo, gente, lá na região centro-oeste e na região norte, né? Que vamos ver mais adiante, a região norte, centro-oeste nós já vimos, em que tivemos o quê? O predomínio da grande propriedade rural. No que diz respeito à indústria, olha só, setores automobilístico, tá? Hoje temos fábricas de automóveis, fábricas de ônibus, fábricas de tratores e colheitadeiras, certo? Fábricas de ônibus, encarroçadoras de ônibus, inclusive em Caxias do Sul, onde nós temos a fábrica da Marco Polo, tá? É a maior, uma das maiores encarroçadeiras de ônibus do mundo, é a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, tá? Então, o setor automobilístico, metal mecânico, ele é muito forte aqui na região sul do Brasil, tá? Mas concentrado em poucas cidades, tá? E todos ali na costa leste da região, salvo ali no caso de Caxias do Sul, que já não está tanto no leste, vai estar mais na região serrana. A agroindústria, fortemente vinculada a esta produção agrícola, né? Então, a agroindústria baseada no setor de máquinas e implementos,
fertilizantes e processamento de alimentos. Uma indústria petroquímica muito forte, principalmente no estado do Paraná, certo? Setor de eletrodoméstico e eletrônico fortíssimos, onde? Paraná e Santa Catarina, certo? Indústria bélica no Rio Grande do Sul, tá? Onde nós temos ali uma importantíssima fábrica de armas, que por coincidência vem batendo recordes na produção para o atendimento ao mercado interno, tá? O setor de tabaco no Paraná e no Rio Grande do Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, setor têxtil, certo? Em Santa Catarina e setor calçadista no Rio Grande do Sul, para aproveitar o quê? O couro do gado, tá? Aqui, pessoal, em relação à guerra fiscal e suas consequências positivas e adversas, o que eu quero destacar a vocês? Prestem atenção, tá? A partir dos anos 80 e mais intensamente da década de 90, tá? Praticamente todos os estados brasileiros entraram em disputa contra o estado de São Paulo. O eixo São Paulo-Rio, mas principalmente contra o estado de São Paulo. Tá? São Paulo sempre concentrou e ainda continua concentrando a maior parte da atividade industrial do Brasil, só que até a década de 90 era muito maior do que é hoje. Tá? O que os estados começaram a oferecer? Atrativos fiscais para que as indústrias que estavam situadas nesses estados, no caso, no estado de São Paulo, passassem a migrar suas plantas produtivas para esses estados. Então, trazendo o contexto da explicação para a aula, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, começaram a receber grandes investimentos na área industrial. A indústria, ela teve um plus muito forte a partir dos anos 90. Olha só isso aqui que eu comentei com vocês, né? O peso da indústria na composição do PIB de cada um dos estados, certo? Entretanto, a guerra fiscal, ela foi pautada na redução de carga tributária ou até mesmo, né, o zeramento de várias alíquotas de tributos. Só que junto com a indústria, também vieram pessoas e necessidades de novos investimentos. E tudo isso foi, ao longo do tempo, pesando em cima da máquina pública. Resultado, a produção industrial aumentou muito, a arrecadação do Estado não. Só que a demanda por serviços públicos, moradia, saneamento básico, mobilidade, educação, enfim, tudo aquilo que compete ao Estado aumentou. Então, ao longo dos anos, e isso atrelado a uma má gestão, é importante deixar isso claro também, foi gerando um descompasso entre a arrecadação e as despesas, né? As despesas cresceram muito mais do que a arrecadação. Então, a conta começou a não fechar. E o endividamento dos estados foi aumentando, certo? Ao ponto de que hoje, por um exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, com seus servidores públicos estaduais, mantendo salários atrasados. A mesma coisa em Minas, a mesma coisa no Rio de Janeiro, né? É óbvio, gente, que tudo isso também envolve questão de gestão, corrupção e outras práticas que nós já sabemos muitíssimo bem, né? Mas, enfim, tá? Então, fica registrado aqui esta observação, tá? E aí, na nossa última parte, né, a questão da mobilidade e logística. Primeiro, o sistema rodoviário, da mesma forma que acontece no Brasil inteiro, tá? Ele é predominante, certo? Entretanto, as melhores áreas, os melhores trechos, né, são os trechos de rodovias pedagiadas. E isso gera um enorme problema. Porque, como vocês sabem, nós já pagamos muitos impostos no Brasil. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo e uma das piores relações de taxa de retorno entre o que eu pago de imposto
e o que eu recebo de serviço público de qualidade. Então, trazendo aqui para a área de transporte, quando eu compro um carro, eu pago imposto, quando eu compro pneu, eu pago imposto, quando eu compro qualquer peça ou acessório, eu pago imposto, quando eu abasteço, eu pago imposto, todo ano eu pago imposto, que é o IPVA, e ainda quando eu quero uma rodovia de qualidade, eu pago imposto, né? Como eu comentei com vocês, né? Dou aula Assis e Prudente, também, além de Assis e Marília. Olha o peso do pedágio, né? Assis Marília não tinha, agora tem. Assis Prudente tem 3 para ir, 3 para voltar. E de volta são R$ 60 de pedágio, né? Ou seja, é um valor bastante expressivo, bastante significativo, né? Na composição do custo. Isso com o carro. Agora você imagina um caminhão, um bitrem, um rodotrem, né? Que tem vários eixos e o pagamento é por eixo, né? Então, isso acaba onerando muito, tá? No que diz respeito ao sistema ferroviário, ele é essencialmente voltado ao transporte de cargas, principalmente as cargas voltadas ao mercado externo. Coxa, quais cargas são estas? Vamos voltar aqui. Opa. Quais cargas? Soja, milho, principalmente, tá? No caso, olha só, aves, suínos, que a região sul é a maior exportadora do Brasil, essa movimentação já não é feita por trem, ela é feita por caminhões frigoríficos ou caminhões geladeiras, como são chamados, tá? No caso aqui, pessoal, do sistema ferroviário, vale lembrar que ele não está presente em todas as sub-regiões da região sul. Nós temos apenas algumas linhas que interligam, certo? As núcleos de carregamento aos portos para exportação. Que neste caso, fazendo já a conectividade, nós temos o porto de Paranaguá, no Paraná, que é o principal porto de exportação de grãos do Brasil, certo? Nós temos o porto de Itajaí, no Rio Grande do Sul, porto de Itajaí, em Santa Catarina, né? Que é o principal porto aí de exportação de carnes, principalmente aves e suínos, né? Carnes, no caso, aves e suínos, tá? Produzidas Paraná, Santa Catarina, principalmente, e o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, certo? Vale lembrar, pessoal, que no caso dos portos da região sul do Brasil, não obstante do que acontece em todas as demais regiões do país, eles padecem urgentemente, né, da necessidade de serem modernizados. Porque o custo Brasil, o custo portuário Brasil é muito grande. Primeiro, pelo tempo que o caminhão tem que esperar até chegar e descarregar. O tempo que as embarcações demoram quando chegam à área brasileira para atracarem, carregarem e descarregarem, né? Ou seja, é uma movimentação muito lenta. E numa lógica de mercado, é a máxima do capitalismo. Time is money, ou seja, tempo é dinheiro. Quanto mais tempo perdido, maior é o custo e menor é o retorno, certo? Então, quero deixar aqui essa observação. E a questão dos aeroportos, né? São estruturas importantes presentes, principalmente nas capitais, né? No caso, Curitiba, região metropolitana de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, como também importantes cidades do interior, como estas que eu citei para vocês aqui, certo? E esta malha do interior com as capitais formam voos regionais, das capitais para outras capitais das outras regiões, certo? Como também sendo ali o ponto de conexão para os dois principais aeroportos, né, São Paulo e Rio, para as rotas internacionais, principalmente, né, América do Norte e Europa, Ásia e África, tá? No caso dos aeroportos da região sul, são as rotas internacionais concentradas principalmente aqui, né, no Cone Sul, né, pegando Argentina, Uruguai e Chile. Bom, vamos lá então, pessoal. Sobre a aula de hoje. Deixe-me aqui.
interromper a gravação. Bom,